Tem escola bíblica dominical. Vai lá, não fica em casa na hora que Deus ainda você aprende. Bom, lindo uniforme, novo. Nós queríamos fazer só uma observação. Essas crianças que estão aqui, os pais ainda não estão participando da igreja, alguns não são evangélicos, mas eles têm permitido seus filhos participarem da igreja e tem sido uma bênção. Gostaria de dar mais uma salva de palmas para esse escola abençoado. Os pais que deixaram vocês participarem. Que Deus abençoe, viu? Lindo. Nós vamos ouvir ali levantar uma canção, depois teremos a peça de Jonas e o grande.
Todos. Fechando os olhinhos e abaixando a cabeça. Papai do céu, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado. Agora, nós iremos ouvir a tua palavra com a peça que os adolescentes prepararam. Que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer dizer para nós. Em nome de Jesus, abençoa os adolescentes e a Cris. Amém. Com vocês, Jonas e o grande peixe. Cadê o Jonas? Como tem que ver o peixe? Não, vou ver na peça. O jeito que você fez. Quem gostaria de ver a peça? Levanta a mão bem alto. Então, para a gente ouvir, a gente tem que ficar. Então, tá bom. Jonas era filho de um homem chamado Amitai. Um dia, Deus o chamou e lhe deu uma ordem. Vai para que Esse daqui é o Jonas? Olha. Esse daqui é Jesus. vai para que Deus vai controlar Nínive era uma cidade importante, rica, e o povo que vivia lá nem se preocupava com a vontade de Deus. A cidade estava cheia de violência, de injustiça e de maldade. Jonas ficou revoltado com a bondade de Deus, querendo dar oportunidade para o povo de lá se arrepender. Achou que Deus estava sendo muito bonzinho, que eles não mereciam, e simplesmente resolveu não obedecer a sua ordem. Sabe o que ele fez? Jonas pegou um navio e foi para o lado contrário ao que Deus tinha mandado ele ir. E se escondeu lá embaixo, no fundo do navio, para fugir de Deus. Na Bíblia está escrito que se a gente subir na montanha mais alta que existe, Deus vai estar lá. E se descermos no abismo mais fundo, Deus vai estar lá também. No mar, no ar, em qualquer lugar, Deus vai estar. Porque Ele é onipresente. Onipresente é aquele que está em todo lugar. Deus também é onisciente, que sabe de tudo. E onipotente, que tudo pode. Não existe nenhum Deus maior do que o nosso. O que Deus está pensando? Se ele acha que eu vou falar comigo como mal, eu acho que Deus está louco. Porque ele não é muito mal. Ele pode falar que vai criança. Você está condenado. Não, eu não vou fazer. Então, Jonas comprou suas passagens e lá estava ele, dentro daquele navio, indo para o contrário do que Deus tinha mandado. Sabe o que aconteceu? Agora é só achar um lugar aqui bem escondidinho e bem grande onde está. Aqui, ó, junto com o bagagem. Eu acho que eu vou Aconteceu que Deus sabia muito bem onde Jonas havia se metido. Resolveu fazer esse profeta fujão obedecer. De repente, o vento começou a soprar. E cada vez foi soprando mais forte, uma ventania. Também começou a chover. E a chuva foi ficando muito forte.
tão forte que virou uma verdadeira tempestade. E o mar foi ficando muito agitado mesmo. E o navio quase se despedaçou. Então, os marinheiros, muito assustados, começaram a orar e jogar a carga no mar para diminuir o peso e tentar controlar o navio. Mas nada adiantava. O navio era jogado de um lado para o outro. Você já se imaginou nessa situação? Mas sabe como é que Jonas ficou? Dormindo, na maior tranquilidade. Nem viu a aflição dos marinheiros. De repente, chegou o capitão do navio. Os marinheiros fizeram um sorteio entre eles, e o nome que saísse, esse seria o responsável por toda aquela confusão. Jonas estava sem saída, ou ficava e o navio se despedaçava, ou se atirava ao mar e morria, para que todos pudessem se salvar. Viu no que dá ser desobediente? Jonas olhou para o céu, coçou a cabeça e disse aos marinheiros: os marinheiros não queriam fazer nenhum mal a Jonas. Eles tentavam alcançar a terra, mas não conseguiram nada. Além disso, o mar ficava cada vez mais furioso. Então eles oraram a Deus. E jogaram Jonas no mar. Imediatamente a tempestade parou e o mar se acalmou. Enquanto os marinheiros agradeciam a Deus, Jonas ia se afundando naquele marzão sem tamanho. De repente, quando Jonas já estava se afogando, apareceu um grande peixe que, com uma bocada só, engoliu Jonas e toda aquela carga do navio. Jonas ficou dentro da barriga do peixe por 3 dias e 3 noites. No último dia, ele orou a Deus. Depois que Jonas fez sua oração, posso até imaginar o que Deus disse. Agora sim, Senhor fez. Leve esse homem até mim e o levou da terra. Jonas, acho que agora você perdeu a visão, não é? Ninguém vai fugir de mim. Não há lugar onde eu possa estar. Nem os marinheiros que eu posso ver. Agora levante-se até mim e faça o que eu falei. Jonas fez exatamente o que Deus mandou. A cidade de Nínive era muito grande. E para conseguir falar com todo mundo que morava lá, Jonas precisou de 3 dias inteirinhos. Ele mostrou como eles eram maus e avisou que se eles não se arrependessem em 40 dias, o Senhor destruiria a todos. Sabe o que aconteceu? Todo o povo de Nínive se arrependeu da sua maldade. Jejuaram e pediram a Deus que os perdoasse. E Deus os perdoou, exatamente como Jonas temia. E por isso, ele ficou chateado e falou com Deus. Meu Deus, o Senhor não vai ver essa cidade? Eu não acredito, né, Deus?
Jonas, essa jornada não faz sentido. É claro que faz, eu prefiro morrer. E Jonas foi para fora da cidade, fez um fogo de folhas no chão e se deitou. Então ele ficou olhando para ver se Deus mudava de ideia e destruía a cidade. Um vexame para um profeta, você não acha? Deus então teve uma ideia para convencê-lo da sua teimosia. O Senhor fez nascer e crescer bem depressa uma plantinha pertinho de Jonas, de forma que ela passasse por cima de sua cabeça e fizesse uma boa sombra, refrescando o calor do deserto. Jonas amou a plantinha. No dia seguinte, bem cedinho, Deus enviou um velho que comeu a plantinha e a matou. Jonas ficou tão triste com o que aconteceu que quis morrer. Deus sabia como fazer Jonas entender a sua bondade com os ninivitas. Ele conhecia bem o coração de Jonas. Ele fez Jonas sentir pela plantinha o que ele mesmo sentiria com a destruição daquela cidade. Jonas entendeu que Deus ama todas as pessoas, mesmo que elas estejam erradas, e sempre que elas se arrependerem, Ele vai perdoá-las. Se algum dia você conhecer uma pessoa muito má, peça a Deus para dar uma chance para ela se arrepender, pois essa é a vontade de Deus. E se isso acontecer, não tenha raiva, pelo contrário, fique alegre, porque Deus estará muito feliz por causa disso. Olha, crianças, que história linda, né? Mas Jonas não queria obedecer à vontade de Deus. Quantas vezes também nós não queremos? O que Deus quer que a gente faça? Deus quer que nós sejamos obedientes aos nossos pais, sejamos bons alunos, sejamos crianças que praticam as coisas que Ele nos pede. E hoje, você quer fazer como Jonas fez? Tem que ficar 3 dias dentro da barriga de um peixe? Mas Jonas, depois de sofrer muito, obedeceu a Deus. Então nós vamos orar agora. Quem quer receber Jesus no seu coração, levanta esse mão bem alto assim. Quem quer que Jesus sempre esteja no seu coração? Então você com a mão levantada vai falar assim comigo. Feche seu olhinho. Senhor Jesus, eu quero te receber em meu coração. Te aceito como meu Salvador. Não quero fazer como Jonas. Quero te obedecer na primeira vez que o Senhor me mandar. Deus, obrigado, porque teu filho Jesus morreu por mim na cruz. E eu te aceito como Salvador da minha vida. Amém. Vamos cantar a canção. Você já pensou em entrar? Que é o que a gente aprendeu, né? Quem é esse aqui? Cadê o Jonas? O rebelde. Já foi embora, tá vendo? Cadê o Jonas? Vamos ficar em pé e vamos cantar? Você já pensou em um dia entrar na barriga do peixe? Quero pensar e nem imaginar como é que seria lá dentro estar. Pois é, eu vou te contar com Jonas que isso aconteceu. Ele
com Jonas isso aconteceu. Mas por que aconteceu isso? Porque ele desobedeceu uma ordem que... Então vamos cantar agora bonito?